Fala, torcedor vascaíno. Fenerbahçe da Turquia está interessado na contratação do zagueiro Lucas Freitas. Inclusive, o time turco mandou representante da Turquia para o Brasil para acompanhar de perto a partida do jogador contra o Flamengo no último sábado no Maracanã. E o treinador Fábio Carille, que vem sendo sondado no Corinthians, segundo a mídia paulista. O treinador, após o jogo contra o Flamengo, falou um pouco sobre esse assunto na coletiva. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar aí no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Confere aí no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, se você clicou no botão do like e se inscrever no canal, porque ajuda pra caramba, beleza? Vamos tentar pelo menos chegar aí, ó, a 30 likes esse vídeo, uma meta baixa aí pra vocês, beleza? Agora vamos lá falar um pouco sobre essa situação do zagueiro Lucas Freitas. A informação que tem é que o Fenerbahçe sinaliza a empresários que fará uma proposta ao Vasco por Lucas Freitas em breve. Lucas Freitas que foi contratado nessa janela de 2025, do início do ano, junto ao Juventude. É um jogador ali que está tendo algumas oportunidades, começou bem no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço ali para o Maurício Lemos nos últimos jogos. Só que agora, como o Maurício Lemos teve uma fratura na costela, o Maurício Lemos está fora, o Lucas Freitas voltou à titularidade, até que jogou bem contra o Flamengo, né, na minha opinião. Contra o Corinthians foi um jogo abaixo do Lucas Freitas, na minha opinião. Não fez uma boa dupla com o João Vitor, mas o último jogo contra o Flamengo fez uma boa partida, na minha opinião. Contra o Ceará também não foi uma boa partida do Lucas Freitas, não. Mas enfim, a informação que tem até o momento é que os representantes do time turco estiveram no Maracanã, assistindo ao jogo contra o Flamengo, e gostaram da atuação do zagueiro. Foi uma boa partida realmente dele. A multa rescisória do defensor para times do exterior, que é times de fora do Brasil, é de 60 milhões de euros, quase 400 milhões de reais. Essa informação foi dada pelo Bruno Murito e Marcelo Baltar, do Globo Esporte Vasco, beleza? Então lembrando, a multa do jogador para clubes de fora do Brasil, como o Fenerbahçe da Turquia, é fora do Brasil, é de 400 milhões de reais. Mas é claro que o Vasco não vai liberar o jogador por 400 milhões de reais. O Fenerbahçe não vai fazer uma proposta para o Lucas Freitas nesse valor. Pode chegar ali a 50? Pode chegar. Se chegar, a gente vende na hora. Eu levo até ele no aeroporto, né? Qualquer dinheiro vai ser bem-vindo em relação ao Lucas Freitas, um jogador que a gente contratou recentemente, que não fez boas partidas em alguns jogos e que fez boas partidas em alguns outros jogos também. Mas enfim, não é um jogador que é regular, não vai ser regular no ano todo, na minha opinião. Pode calar minha boca? Pode. Mas pelo que eu vi no Vasco, não acho que vai ser aquele zagueiraço que vai ser super titular do time do Vasco. Não acho. Mas é um zagueiro ali, né, que o Fenerbahçe tem interesse. E lógico, se surgir uma proposta ali de 20, 25 milhões, 30 milhões de reais, eu venderia na hora, na minha opinião. E aí tá aqui a informação completa do Globo Esporte Vasco, para o pessoal não falar que é mentira, tô inventando, etc. Olha aqui. Representantes do Fenerbahçe da Turquia vão ao Maracanã acompanhar Lucas Freitas em Vasco contra o Flamengo. O time turco tem interesse no zagueiro e sinaliza a empresários que formalizará uma proposta em breve. E aí tá aqui, Lucas Freitas foi titular novamente no Vasco e teve boa atuação contra o Flamengo no Maracanã no sábado. O jovem zagueiro foi acompanhado de perto por representantes do Fenerbahçe da Turquia, que gostaram da atuação do defensor e sinalizaram a empresários que farão uma proposta em breve ao clube. Então em breve aí vai chegar uma proposta do clube turco, né, o Fenerbahçe da Turquia. Lembrando que os campeonatos da europeu, da Inglaterra, Espanha, própria Turquia, etc, estão acabando agora, né? O Campeonato Brasileiro ele começa, lá na Europa ele acaba. Então, agora os times turcos aí vão monitorar jogadores do Vasco, vão ver, vão estar interessados, etc. Podem abrir o olho aí que daqui a pouco vai vir informação de que querem Ryan, né? O Ryan, acho que é o principal alvo dos times europeus dessa janela do meio do ano, é o próprio Ryan. A gente vai aguardar aí que provavelmente vai vir novidades aí nos próximos dias. Aí tá aqui, ó. Os turcos já observaram o zagueiro no Juventude, clube no qual atuou no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. O fato do defensor já ter atuado na Europa, no Real Valladolid, da Espanha, que é o ex-time do Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro também, e o potencial do atleta fizeram o interesse do Fenerbahçe se intensificar. Freitas tem sido uma grata surpresa no Vasco nesta temporada. Contratado inicialmente para compor elenco, e realmente é, o defensor chegou com menos status que Maurício Lemos e Lucas Oliveira,
mas assumiu a titularidade no Carioca e teve boas atuações em 2025. Com Lemos fora mais uma vez, o zagueiro tem sido titular nas últimas partidas e fez jogos seguros na defesa. Eu discordo um pouco nesse ponto aqui. Contra o Ceará, na minha opinião, ele falhou junto com o João Vitor, e contra o Corinthians ele fez uma péssima partida, na minha opinião, também, junto com o próprio João Vitor, né? Então, ele fez uma boa partida, o último jogo agora contra o Flamengo, uma partida segura, ele e o João Vitor, mas em relação ali a Vasco e Ceará, e Vasco e Corinthians, não acho que o Lucas Freitas fez uma boa partida, não. Mas, enfim, no início do ano, ele fez umas boas partidas, realmente, no Campeonato Carioca. O defensor tem agradado a comissão técnica e a direção vascaína. Ele é considerado uma das boas apostas do Vasco, na temporada, uma vez que foi contratado de graça vindo do Palmeiras e tem sido importante para uma boa sequência entre os titulares. A multa rescisória dele com o clube para times de exterior é de 60 milhões de euros, quase 400 milhões de reais. Entende-se também que Lucas Freitas pode ser utilizado como em uma urgência na lateral esquerda. Ele é o único zagueiro canhoto do elenco. O Vasco tem 4 zagueiros no elenco principal. Além de Freitas, tem João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Oliveira. São as opções do time. Souza também pode ser utilizado na posição, enquanto Lincoln e Luiz Gustavo, da base, treinam com um profissional esporadicamente, né? Capasso treina separado do elenco e não faz parte dos planos do clube. Isso aqui também é outro ponto também que eu não faço ideia. O porquê que o Capasso ele não é relacionado, e o Souza, que é horroroso também, na minha opinião, ele é relacionado em todo jogo. Toda a lista de relacionados do jogo do Vasco, o Souza tá lá e o Capasso não. Não entra na minha cabeça isso, na minha opinião. Enfim, então tá aí informação importante pra gente saber sobre essa situação aí do Lucas Freitas. Quero perguntar a você, torcedor inclusive vascaíno, você aí, ó, você venderia Lucas Freitas ou não? Dependendo do valor. Qual o mínimo de valor que você, torcedor vascaíno, tá acompanhando o nosso vídeo aqui agora, você venderia o zagueiro Lucas Freitas? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e fala aí, João, venderia Lucas Freitas ali por 10 milhões de reais. Coloca aí nos comentários, é a sua opinião, beleza? E aí eu vou responder. Lembrando também, hoje tem live, hoje a gente volta com nossas lives normalmente, diariamente, de segunda a sexta, sábado, domingo, etc., às 14 horas. Então, 14 horas do dia de hoje, da segunda-feira, a gente vai estar ao vivo aí, transmitindo e falando um pouco mais sobre esse assunto de Lucas Freitas, e aí sim pedindo a opinião de vocês também, torcedores vascaínos, beleza? Bom, outro assunto também que entrou em pauta, antes do jogo contra o Flamengo, inclusive, no último sábado, foi sobre Fábio Carille. Primeiro, a gente já fez até um vídeo até sobre o Carille, que ele foi ali eleito pelo torcedor do Grêmio, o treinador, um dos favoritos ali para treinar o Grêmio, né? Na cabeça do torcedor gremista, eles acham que o Carille seja uma das melhores opções para treinar o Grêmio. Beleza, opinião deles, né? A gente trouxe aqui pro canal também, por incrível que pareça. E, cara, lógico, né? Se uma enquete que fizeram para torcedor votar e o torcedor votou ali no próprio Carille, pô, não tem por que a diretoria não vá atrás, né? Enfim. Então, um assunto que entrou em pauta também, antes do clássico contra o Flamengo, foi sobre o Carille estar no radar do Corinthians, tá? O técnico vascaíno é uma das opções de treinadores avaliadas pelo clube paulista. Essa informação foi dada pelo Fábio Lázaro, do Jornal Trivela, e o Gabriel CSR, também, lá do Jornal Trivela. Então, é importante essa informação, né? E aí, o Carille, após o jogo contra o Flamengo na coletiva, ele respondeu, né, essa pergunta aí, sobre esse assunto de ele ir pro Corinthians ou não. Ele deu a opinião dele, a gente vai colocar aqui um trecho, né, da coletiva do Fábio Carille, que ele falou, que ele foi perguntado por um jornalista sobre essa situação de talvez ele comandar o Corinthians ou não. Vamos dar um play aqui para você assistir. Boa noite, professor Carille, aqui Matheus Guimarães do Lance. Antes do clássico, vieram informações de São Paulo de que o senhor poderia ter sido sondado pelo Corinthians após a demissão do técnico Ramon Dias. O senhor recebeu alguma sondagem do Corinthians, algum contato? Estaria disposto a ouvir o Corinthians? Olha, vindo para cá, eu vi alguma coisa no Instagram sobre isso. Tá? Não tem nada. Coisas de imprensa, a gente sabe que é assim mesmo que funciona. Val, e aí isso foi um erro lá, tá? Já vem outros nomes, daqui a pouquinho aparece o meu. Sei que é o trabalho de vocês, eu entendo, né? Mas focado aqui, 100% aqui, repetindo, não tive contato de ninguém, principalmente dos meus empresários, que teria que ser os primeiros a falar. Por enquanto, só coisa de imprensa, focado 100% aqui.
Então tá aí, o Carille falou sobre esse assunto, né, e desmentiu, falou que não tem nada disso, e falou que era assunto de imprensa e tudo mais. E realmente, às vezes a imprensa, ela solta uma informação, uma sondagem pra ganhar um like, não tô dizendo que é o Trivela que tá fazendo isso, não, né, mas tem jornalistas, tem sites aí que querem isso também, né, enfim. Informação importante pra gente saber, e a gente que é torcedor vascaíno, que o Carille é treinador do Vasco atualmente, a gente precisa falar sobre esse assunto aí do Fábio Carille está sendo sondado no Corinthians ou não. Ele respondeu a pergunta, falou que viu alguma coisa lá no ônibus, indo pro caminho pro estádio, etc, nas redes sociais, mas diz ele que nada dos empresários dele tá sabendo disso e tudo mais. Não teve nada de contato do Corinthians com os empresários do Carille e com o próprio Carille. Uma informação importante pra gente saber sobre esse assunto. Agora, o próximo jogo do Vasco, pessoal, é terça-feira contra o Lanús. É um jogo muito difícil pela Sul-Americana. E aí, no próximo final de semana vai ser ali Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro contra o Vasco, seja o que for, porque a mando de campo não é do Vasco, é do Cruzeiro. E o que vai acontecer? Né? O Fabrício Bruno tá fora do jogo contra o Vasco, tá? O zagueiro ali que atuou bastante vezes contra o Vasco quando tava no time da Gávea, o zagueiro tá fora do jogo ali contra o Vasco no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó, o zagueiro Fabrício Bruno estava pendurado e acaba de tomar o cartão amarelo na partida entre Cruzeiro e Bragantino, e o zagueiro não enfrenta o Gigante da Colina na próxima rodada. Informação importante pra gente saber aí sobre o zagueiro Fabrício Bruno, que é um bom zagueiro, inclusive, né, que é um dos força ali que vamos dizer que talvez deu certo, vamos dizer que seria isso, né, mais ou menos, até porque o Gabigol e o Dudu hoje no Cruzeiro são banco de reserva, são reservas do time do Cruzeiro, vai entender o Alexandre Matos, né, cara, não foi só no Vasco que ele fez um péssimo trabalho não, essa última passagem dele no Cruzeiro não tá sendo boa também, tá gastando dinheiro igual água, igual ele fez aqui no Vasco, e não tá contratando jogadores que fazem efeito, que fazem o time jogar dentro de campo. Essa é a realidade, beleza? Então, gente, obrigado pela moral de todos. Todo mundo tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Tem vídeo todo dia, aqui no nosso canal, de segunda a sexta, de segunda a domingo, na verdade, segunda a segunda, né? Que a gente fala, tem vídeo todo dia, às 7 horas da manhã aqui no nosso canal. Quando a gente dá uma atrasada de não postar o vídeo às 7 horas da manhã, vai ter vídeo pela tarde, pode ficar atento, tá? Então é mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado. Tem live hoje às 14 horas, como a gente também faz live todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, e sábado e domingo, às 1 hora da tarde, às 13 horas, beleza? Então obrigado pela moral, obrigado que assistiu, obrigado de coração. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.